Te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Vem, Senhor Jesus, te adoramos, te adoramos. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Te adoramos, Pai. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Senhor. O único digno de louvor, o único digno de adoração é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado pela Tua igreja, Senhor, neste lugar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Meu amado Jesus, meu amado Jesus, fala com Ele aí onde você está. Obrigado pela semana, obrigado por mais um dia. Fala com Ele. Eu te agradeço pela vida dos meus filhos, eu te agradeço pela minha família, obrigado pelo meu emprego, obrigado porque Tu tem me sustentado até aqui, a semana todinha Tu cuidou de mim, Senhor, obrigado, obrigado, que você tem um coração de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por cada um de nós. Meu amado é o mais
mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele é o mais belo. Jesus é o mais lindo. Jesus é o mais lindo, é o mais belo. O seu perfume exala aqui. Obrigado, Deus. Os meus lábios sempre fluirão, altares levantados a ti. Eu quero ter teu cuidado, tua proteção, e aproveitar e dormir aos teus pés. Cobre o trono dos céus. Tua voz é como voz de trovão, pois tua é a glória. És a sarça que não queima, tua face para sempre resplandecerá, coberto de glória e anjos e querubins, adorado pelos homens e amado nos céus. Deus de misericórdia que é sempre fiel, Cordeiro que resgata o pecador, que derramou seu sangue em meu favor. Contigo, eu quero ofertar hoje o meu coração. Eu venho ofertar, Senhor, meu coração e quero renovar minha aliança contigo, Pai. Os meus lábios sempre fluirão, altares levantados a ti. Eu quero ter teu cuidado, tua proteção, e aproveitar e dormir aos teus pés. Tuas vestes cobrem o trono dos céus, tua voz é como voz de trovão, pois tua é a glória. Essa sarça que não queima, tua face para sempre resplandecerá, coberto de glória e louvor, coroado pelos anjos e querubins, adorado pelos homens e amado dos céus. Deus de misericórdia até sempre fiel, Cordeiro que resgata o pecador, que derramou seu sangue em favor.
aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Coberto de glória e louvor, Coroado pelos anjos e querubins, adorado pelos homens e amado nos céus, Deus de misericórdia, que é sempre fiel. que Ele fez. Cordeiro que resgata, Ele te resgatou, pecador, que derramou seu sangue em meu favor. Eu venho renovar minha aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Glória a Deus. Quer cantar mais? Vamos louvar mais? Amém. Glórias a Ti. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou, posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande erro, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração, o
Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Estamos aqui para adorar um Deus, certo? Estamos aqui porque reconhecemos que Ele é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, certo? E vamos declarar que Jesus é Rei. Jesus é Rei, Me conquistou. me libertou para viver uma nova história. Jesus é Rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Ah, Jesus é Rei, me conquistou, me libertou para viver. Mais uma vez. Jesus é Rei, me conquistou, Me libertou para viver. Mais uma vez. Ah, Jesus é Rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Jesus é Rei, me conquistou, me libertou. Para viver uma nova história. Jesus é Rei. A tua igreja, Senhor, está declarando e sempre declarou que o Senhor é Rei, que o Senhor é Rei, que o Senhor é majestade santa. Me libertou para viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, porque você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Nós somos pequenos, Cristo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. No poder do Espírito Santo de Deus, vamos mudar o mundo. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Noite da celebração da ceia do Senhor, aleluia. Quem está alegre por causa disso, diga muito obrigado, Senhor. Porque tem gente que quando é dia de ceia, ele nem vem para a igreja. Ele tem o maior medo de ceia. E ceia é um negócio complicado. Ceia é um negócio perigoso. Ceia é bênção, ceia é liberdade, ceia é alegria. Ceia é comunhão, ceia é perdão, ceia é reconciliação. Glória a Deus. Então hoje é noite de festa. E nós estamos aqui para celebrar. Pode colocar aqui para mim? Nós estamos aqui hoje para celebrar porque a ceia do Senhor, você vai ver o que é, olha. Na última ceia, no mês passado, eu disse que a ceia do Senhor e a volta de Cristo. Vocês devem lembrar bem. Preguei sobre a ligação que existe entre a ceia do Senhor e a volta de Cristo, porque Paulo disse que todas as vezes que nós celebrarmos a ceia do Senhor,
nós anunciamos a vinda dele, a morte dele até que ele venha. E hoje eu quero falar um pouco com a igreja sobre a ceia, no sentido de que ela é uma aliança de paz. Diga para mim, diga com a gente agora, vamos lá. A ceia do Senhor é uma aliança de paz. Diga para a pessoa que está perto de você, a ceia do Senhor é uma aliança de paz. Fale com convicção isso, a ceia do Senhor é uma aliança de paz. Gente, é muito ruim quando a gente está brigado com alguém, né? Ai, quando eu vejo alguém que eu estou brigado, eu quero mudar de faixa. Eu quero mudar do lado da calçada para o outro lado. Eu entro não é para ter não, mas tem. Eu entro na igreja, aquele irmão que eu estou de mal com ele, e tem crente que fica de mal com alguém. Pega e pega bem, né? Quando você estudava que você estava de mal com alguém, você torcia para aquele cara não ir para a aula naquela noite. E aí você chegava na porta, ele já estava lá dentro. E sentado perto da cadeira que você gosta de sentar. Mas com crente não tem isso não. Tem? Não tem isso não. Por quê? Porque a vida tem que ser vivida em paz. Amém? Só que a paz tem um preço. Tudo tem um preço. E o texto de Isaías 53 vai dizer isso para a gente. Capítulo 53 do profeta Isaías, versículo 5. Gente, Paulo usava muito uma frase. Ele dizia assim, e o Deus de paz. Quem vive brigando não tem nada a ver com Deus, não. Porque quem vive brigando é o capeta. Quem inventou briga foi Satanás. E ele começou no céu, brigando para tomar o trono de Deus. Mas Deus pegou ele de jeito, jogou o bicho de cabeça para baixo, expulsou do céu e ele veio arrebentando tudo aqui. E agora, como ele não conseguiu estragar as coisas no céu, ele quer estragar na terra. E onde? E onde? Dentro da igreja. Mas como dizia um amigo meu, Satanás, daí para trás. Aqui não, Satanás. Aqui é o arraial do povo de Deus. Se de repente alguém ficar mordido e bicudo com alguém, a gente corta o bico. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Diga para o seu irmão, a paz tem um preço. E por sinal é um preço muito alto, minha gente. Presta atenção. Vou ler só esse texto, que é muito conhecido, o texto completo, o capítulo 53 de Isaías. Mas vamos aqui ao versículo 5. Olha o que aconteceu para que você hoje tenha paz e viva em paz. Porque tem gente que tem paz, mas só vive brigando com os outros. Ele só tem paz para ele. Porque ele é egoísta, é egocêntrico. Se está bom para ele, então está bom. Mas se está bom para os outros, não está para ele, já não presta o negócio. Nossa vida de relacionamento com Deus e com os irmãos, ela é uma vida vivida em comunidade. Tem que estar bom para todos nós. Olha o preço que foi pago para que você tenha paz comigo e com Deus. Olha o que diz. Mas, podem ler comigo bem alto aí? Aqui, vamos. Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Podem sentar. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. É fácil ter paz, gente? É fácil viver em paz? No mundo egoísta, onde as pessoas só olham para o seu umbigo, só olham para elas, só pensam no seu bem-estar, não se importam com o resultado das suas ações. Gente, isso aqui está muito bonito, mas eu vou tirar depois, eu ponho de volta, porque tem gente que fica escondida aqui atrás, eu não sei se estão dormindo. Eu estava na direção do Ricardo, não dorma mais não, tá? Então, minha gente, no mundo que nós vivemos, do individualismo, isso tem no trânsito. O cara vai estacionar o carro, tem vaga para 2.
Ele coloca o carro dele e já tira do outro. Eu fico muito chateado, eu cheguei ontem, quando eu chego num lugar que eu vejo uma moto ocupando o lugar de um carro. Oh, minha gente. Vocês se desviam também? Não, vocês, eu não. Gente, onde é que está a minha cabeça para pensar que a minha moto pode ficar no lugarzinho ali sem problema? Aí eu vou dirigindo e eu pego as duas faixas, paguei 2 IPVA. Parece que eles pegam assim aquela, como é que chama, aquela faixa seccionada, né? É isso? Aquela faixa, ele bota um pneu de cada lado. Aí você, caboclo tranca a rua, joga sal grosso nele. E são essas coisas. Aquele vizinho que gosta de ter a calçada dele arrumada, mas o lixo ele empurra para da gente. E tantas outras coisas. Porque o egoísmo ele nasce com a gente, infelizmente. Nós nascemos egoístas. E isso precisa ser trabalhado em nós. Aí 3 caçadores se perderam e já estavam com bastante dinheiro na mata, até que viram ao longe uma fumaça. Disseram, ali deve morar alguém. Chegaram lá, tinha um casebre de um senhor, e eles conseguiram chegar lá muito cansados, e o homem disse assim, eu vou pescar para vocês. O homem foi lá, pegou 3 peixes, 3 jaraqui, um grande, um pequeno e um médio. Fez aquela caldeirada do interior, só com capim santo. Aliás, capim santo não vai em peixe. Cheiro verde, chicória, favaca. Fez, né? Vassourinha, arruda, mastruz. Fez aquela panelada e trouxe. Vieram para a mesa. E o primeiro que meteu a colher trouxe que peixe? O grandão, o maior. Aí os 2 chiaram. Fulano, deixa de ser egoísta. Cadê a tua educação? Tu é o primeiro a se servir, tira o maior. Ele disse, você tiraria qual, meu amigo? Você que é tão educado. Ele disse, eu ia tirar o pequeno. E ele disse para o outro, e você? Ele disse, eu ia tirar o médio. Ele disse, eu ia comer o quê? Eu só adiantei o serviço. Mas será que foi isso mesmo? Claro que não. Uma reunião, 4 pastores estavam jantando, pastores. E a irmã, que estava hospedando, passou 4 bifes suculentos, 5 aliás, 5 bifes suculentos. E aí macarrão, feijão, arroz e salada, todo mundo pegou aquele bifão, que você vai comer quando chegar em casa daqui a pouco, aquele suculento, né, que tem a casca branca, aquele bife, né, alguns é marrom. Hein, né? Aí, cada um se serviu de um bife, sobrou um, porque eram 5 e eram 4 pastores. E aí, aquela falsa humildade. Por favor, não, meu irmão, estou satisfeito. Graças a Deus. Estou satisfeito. Não, fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade. E tal. De repente, falta energia. Falta energia, eu ouvi o grito. Ai, meu Deus do céu. A energia foi um pique e voltou. Quando voltou, um enfiou a mão no prato e 3 enfiaram o garfo. Porque ninguém queria. O mais esperto enfiou a mão e os outros enfiaram o garfo para pegar o bife que ninguém queria. Gente, foi feito aqui há uns 4 anos atrás uma peça, não sei quem lembra, que naquela peça, durante a canção ou a narrativa, não lembro, eram descritas várias palavras, que nós somos insolentes, arrogantes, atrevidos. Quem lembra disso? Pois é, e a gente é mesmo. Nós somos. É por isso que eu e você precisamos ter na nossa vida o Espírito Santo para dar autocontrole, para transformar, para converter, porque o homem sem Deus ele é linguarudo, o homem que eu estou falando é o ser, tá? Não é só o macho não, quando eu quiser falar eu falo macho, eu falo fêmea. O homem em si ele é fofoqueiro, ele é egoísta, ele fala pelos cotovelos, ele é invejoso, ele é ciumento, ele é assassino. Nunca matei ninguém, pastor, com o olho, meu filho. Você já matou até pimenteira. Não tem o olho de seca pimenteira? Pois é. Olha aí, Barroso. De seca pimenteira, é?
Olha aí. Então, gente, você tem que olhar para você e entender o seguinte. Paulo diz na palavra que nós, sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Mas que Cristo, pela sua graça no Calvário, nos reconciliou com Ele. Glória a Deus. Ou seja, foi preciso uma obra sacrificial, vicária, de um alto preço, para que hoje eu tenha paz com Deus. O que a Bíblia diz em Romanos? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, por que a ceia é uma aliança de paz? Porque a ceia é uma refeição entre o cristão e o seu mestre Jesus. Porque a ceia é uma refeição simbólica entre a noiva e o noivo que é Jesus. Porque a ceia é uma refeição simbólica entre a esposa futura do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas, meus irmãos, para que eu e você vivamos essa paz, eu quero que você observe nesse versículo apenas, no versículo 5, do livro de Isaías, capítulo 53, e vamos perceber aqui 3 coisas extremamente dolorosas e agressivas que eu e você não poderíamos suportar para que hoje eu tenha paz. Quem tiver coragem de me ajudar a pregar, levante sua mão, ninguém vai questionar nem olhar você de olho torto. Mas você alguma vez já sentou numa mesa, de casa mesmo, não vou colocar de restaurante, nem... Você já sentou com a sua família algum dia que você estava meio mordido, você comeu meio de lado? Já? Quem é pecador aqui, diga amém. Já aconteceu na sua casa, né? Você mastiga de lado. Né, Valmir? Olha aí, aquela ali já quis matar. Não estou falando para chegar nesse extremo. Mas aquela hora que a mulher não está bem com o marido, mas é hora do almoço. Senta lá, come. Mas, gente, você está engolindo e tem um bolo bem aqui. Não é assim? Aquela coisa estranha. Porque você não está em paz. Você sabia que a refeição na Bíblia, quando retrata esses pontos aqui e ali, narra uma história que simboliza paz, bom relacionamento? Como é que você vai comer com o seu inimigo? Tem um programa no canal aí da NET, 639, que tem um dos programas lá que é Dormindo com o Inimigo. Que noite, né? Aí está falando daquele esposo que às vezes bate na mulher, da mulher que bate no marido, porque tem. Entendeu? Pessoas possessivas, pessoas que usam droga, pessoas que são violentas, então é dormindo com o inimigo. Ou seja, a mulher é obrigada a dividir uma cama com um camarada que ela não confia. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Como é que eu vou sentar na mesa para comer com o meu adversário? Até os ímpios, até os países, até os antigos reis, quando eles tinham alguma coisa, eles entravam num período chamado para negociar. Qual era o período? Trégua. Vamos dar uma parada aqui. Vamos sentar aqui. Eu assisti um filme esses dias, que eu gosto muito de filme de guerra, mas não é Guerra nas Estrelas não, que aquilo ali é a maior mentira do mundo. É guerra que eu estou falando da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Tem muita coisa para a gente aprender ali. O nome do filme é Nada de Novo no Fronte. Se você quiser assistir. E aí, Inglaterra sentada de um lado e França sentada do outro. Uma trégua. Dá uma paradinha aí. Agora nós vamos conversar. Naquele momento ali, eles assumem um ato de respeito um pelo outro, que eu não sabia, mas guerra é cheia de protocolo, é cheia de regras, né? As guerras que acontecem, gente, apesar de morrer muita gente, é cheia de onda, cheia de coisa. Um tratado de paz, um cessar-fogo, lembra? Isso aí lá na faixa de Gaza é direto. Israel e os árabes ali, né? Os palestinos ali é direto. Vamos dar uma trégua, vamos conversar a respeito. Vamos chegar a um consenso. Aí o general da Alemanha falou para o general da França: não vamos sacrificar a população que não tem nada a ver com isso.
Os civis estão morrendo por conta de nada. Vamos entrar numa trégua. Então vamos aqui assinar um tratado de paz. Gente, há um tratado de paz entre a igreja e Deus. Há um tratado de paz entre você e Cristo. Já não pesa mais sobre você condenação. Você não é mais inimigo, porque nós éramos inimigos por causa dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Cristo veio e ele derrubou a barreira que existia. Ele destruiu a barreira que existia. Sabe, hoje, pela graça de Deus e pelo sacrifício de Jesus, eu tenho livre acesso a Deus. Eu já não vou mais com medo, sabe? O que vai acontecer? Será que ele vai me aceitar? Primeira coisa que vai acontecer, que você tem que pôr na sua mente, é que você vai se aproximar do seu pai, que lhe trata como filho amado. Que você tem liberdade. Que o preço já foi pago. Que hoje entre você e Deus existe uma aliança, muito mais do que um tratado. E outra coisa que eu vou dizer para você, os homens, os países que estão em guerra, eles fazem uma trégua. O que é uma trégua? Uma parada, um cessar-fogo temporário, até que se definam as coisas. A aliança que Deus fez com você não é uma trégua, não é um período, é uma aliança eterna, glória a Deus. Nada vai voltar do que passou. E se porventura acontecer alguma coisa no futuro, a garantia para você que essa aliança não será violada pela parte de Deus de forma nenhuma. Eu preciso entender isso. Eu preciso viver isso. Mas vamos ver aqui nesse texto o que foi preciso acontecer com Jesus para que hoje eu tenha uma aliança de paz. Pastor, eu ainda não cheguei nesse nível porque eu me acho tão pecador. Eu também, porque sou maior do que você e mais velho. Mas eu acredito que esse sacrifício aqui é maior do que tudo. É suficiente para me tornar justo diante de Deus, segundo a promessa da própria palavra. Então vamos olhar aqui. Eu fiz uma pergunta. É difícil viver em paz? É difícil. Tem um preço. Às vezes, eu tenho que perder a minha razão para viver em paz. Inclusive, o apóstolo Paulo diz, no que depender de você, tenha o quê? Com quem? Com todos os homens. É com macumbeiro, é com beberrão, é com o irmão da igreja, é com traficante. O que Paulo está dizendo com isso? Você não foi salvo para viver brigando com ninguém. Depende de você? Claro que não depende só de mim, mas ele diz assim, no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Então, pelo fato de que um alto preço deveria ser pago para que houvesse paz entre eu e Deus e entre Deus e mim e eu, o que aconteceu? Observe no versículo 5 do livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Primeira coisa que aconteceu com Jesus, ele foi traspassado. Sabe o que é isso? Ele foi furado de um lado para o outro. Uma ferida que traspassou o seu corpo. Suas mãos foram traspassadas pelos pregos, bem como seus pés também. Então, o sacrifício de Jesus, a sua morte, para nos dar essa paz, teve um sacrifício tão medonho, tão profundo, que ele foi traspassado. Você já levou um corte? Um corte dói muito, sangra muito. Imagina o que é ter um membro do corpo furado, atravessado com uma lança, com um prego, de um lado para o outro. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Tem alguém pagando o preço pela sua transgressão. Tem alguém pagando o preço pela minha transgressão. Tem alguém pagando o preço pela minha reconciliação, para que haja paz entre eu e Deus. Ele foi, o que mais, minha gente? Moído.
moído. Machucou, né? Machucou. A Bíblia diz que Cristo foi moído. Há muito tempo atrás, na fábrica, existia ainda a fábrica da Compensa, ali na Compensa mesmo, no Santo Antônio, no Areal, e um rapaz foi moído por uma máquina. Ele trabalhava na máquina, jogando resíduo, para ela moer a madeira, e ele se desequilibrou e caiu dentro daquela máquina, e ele foi triturado por aquela máquina. Não houve sepultamento. Caiu apenas o picadinho do corpo dele junto com os ossos dentro da caldeira lá. A Bíblia diz que Cristo foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Veja como eu e você temos que valorizar a paz. Porque quando nós não vivemos em paz, vivemos brigando com todo mundo, xingando todo mundo, eu estou promovendo guerra. E eu estou desconsiderando o que Jesus fez. É como se ele estivesse dizendo, puxa, eu passei o que passei, sofri o que sofri, para que essa pessoa tenha paz, mas ele não consegue ter paz nem com ele mesmo. Não consegue ter paz com a esposa, não consegue ter paz com os filhos, não consegue ter paz com os pais, não consegue ter paz no trabalho, não consegue ter paz em canto nenhum. Onde está o valor do sacrifício que eu tive que fazer para que ele tenha paz? Meu irmão, se você procurar viver isso, no que diz a palavra, e observar que um alto preço foi pago para que você tenha paz, sua vida vai melhorar muito, muito. A amargura vai embora. Eu não estou dizendo que não vão acontecer problemas, mas você vai lidar com eles de forma diferente. Porque se existe uma coisa boa, é você ter paz. Quando você tem paz, você dorme bem. Dorme ou não dorme? Você come bem, você trabalha bem, você se relaciona bem, você toca bem, você vive bem. Mas tem pessoas, mesmo cristãs, que elas vivem em guerra contra elas mesmas, não se aceitam, vivem uma vida de autocomiseração, é o patinho feio, nada dá certo para ela, é um zero à esquerda, e começa a dizer a respeito dela um monte de coisa, quando a Bíblia diz ao contrário, diz para essa pessoa que se acha tudo isso, você é amada, você é amado, você é mais que vencedor, teu nome está no livro da vida, você vai para o céu, Jesus vai voltar por causa de você, mas a gente está... A intensidade da guerra na nossa alma é tão grande que a gente não consegue perceber essas coisas boas que nos cercam. É verdade, amados, que às vezes as circunstâncias, elas querem balançar a gente e balançam. Mas eu não posso deixar que as circunstâncias apaguem o brilho da minha fé, da minha confiança, da minha esperança e, acima de tudo, de que tudo aquilo que Deus me prometeu está garantido e ninguém pode mudar. Isso vai gerar no meu coração o quê? Paz. Eu, particularmente, estou assimilando tudo o que está acontecendo na nossa pátria. E se eu não tivesse a esperança fixa, firme em Jesus, eu não sei o que já teria acontecido emocionalmente comigo. Mas é isso que está me dando suporte. É saber que, por mais que tudo que a gente possa imaginar aconteça, há uma coisa que não muda a meu respeito: o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a aliança que Ele tem comigo. Sabe, gente, quando Deus escolhe o povo dele, que é Israel, que hoje representa o Israel espiritual, que tanto são os judeus convertidos, que nasceram e vieram de Abraão, quanto aqueles que nasceram no Evangelho, que aceitaram Cristo como Salvador, a Bíblia diz que Deus, não tendo nada superior a Ele para jurar, usou a própria figura dele. E quando eu duvido disso, eu estou duvidando de Deus, e não apenas da palavra dele. Então eu tenho que entender que a Bíblia diz a meu respeito que hoje eu posso viver uma vida de paz. E por que eu posso viver uma vida de paz? Porque aquilo que foi exigido por Deus
foi feito. Qual era a exigência de Deus? Um justo pagando a dívida do pecador. E alguém fez isso? Jesus. Nos perdemos no próprio jardim pelo nosso egoísmo, mas a misericórdia e a graça de Deus nos trouxe de volta para Ele mesmo através de Cristo Jesus. E Ele foi traspassado, Ele foi moído. E olha o que aconteceu através das pisaduras. O que são pisaduras? Você já pesquisou alguma vez? Se não pesquisou, eu vou lhe dizer. Pisaduras são aquelas marcas de açoite com um pedaço de madeira, que a gente chama de hematoma. Não é? Às vezes as pessoas apanham da polícia e ficam com aquelas hematomas no corpo. Por fora fica roxo, mas por dentro está tudo cortado. Pegou uma pisa, por isso que é pisadura. Certo? Talvez você já teve uma situação assim, não de ter apanhado, mas de um acidente. Você vai ver no dia seguinte, aquela região que foi machucada, que foi pisada, vamos dizer assim, ela começa a ficar negra. Porque a carne por dentro, o tecido, os vasos, tudo foi afetado, tudo foi agredido. E a Bíblia diz que pelas pisaduras, pelos sofrimentos, pelas marcas dos açoites no corpo de Jesus, olha que coisa, feridas que se abriram nele, curas que vieram para a minha alma, nós fomos sarados. Glória a Deus. Você está entendendo o preço que foi pago? Por isso é como se eu e você tivéssemos a obrigação de viver em paz. Porque eu só não vivo se eu não quiser. O castigo. Olha só o contrassenso da frase. Olha só. O castigo que nos traz a paz. Como isso, gente? Vamos supor que fosse assim como uma mãe perversa. E o pai tivesse muito mordido com o filho. E a mãe perversa pegasse esse filho e desse uma pisa, uma surra boa. O filho ia ficar todo arrebentado para dar paz ao coração do pai. Não parece uma coisa muito agressiva? Não parece uma coisa muito contraditória? Como é que algo tão assombroso, tão ofensivo, pode trazer paz? Mas sabe o que era? Cada batida, pecados perdoados. Cada cravo, milhões e milhões de almas libertas do inferno. Cada espinho na cabeça, transformação de vidas. E aí veio o tempo da nossa libertação em Cristo Jesus. Então a ceia é isso, minha gente. A ceia é uma aliança eterna, é uma aliança de paz. A ceia é o momento quando eu pego o pão e o cálice, eu estou dizendo assim, ó, entre eu e Deus está tudo está tudo em paz entre você e Deus? Se não está, pode ficar. Pastor, estou com algumas pendências, o que é que eu faço? Já teve pessoas que chegaram comigo para conversar sobre pendência financeira, pastor? E chegaram assim com muita sinceridade. Eu passei o ano todinho sendo infiel com Deus, eu admito, pastor, roubei o Senhor, o que é que eu faço? Qual é o meu conselho para ele? Você tem condição de reparar? Mas pode, pastor, pode. Como é que eu faço? Eu digo, de acordo com a Bíblia, você tem que acrescentar 20% daquilo que você roubou do Senhor. Isso é Bíblia. Me explique melhor, pastor. Faça uma matemática. Quanto seria o seu dízimo de cada mês? Não, seria R$200. Então são 5 meses. 5 vezes 2, 10. R$1.000 que eu surrupiei do Senhor. Meti a mão no bolso dele. Então você pega os R$1.000 que você levaria, se você puder fazer isso, e você vai acrescentar 20% sobre isso aí. Ok? Pode fazer isso? Pastor, não tenho condições e Deus sabe. Então confesse o seu pecado e conserte daqui para frente. Porque Deus sempre vai querer viver em paz contigo. Sabe por que às vezes nós vivemos incomodados com algumas coisas entre nós e Deus? Porque a gente não vai reparando a coisa no meio do caminho. A gente vai acumulando.
E é um pecado aqui que eu não confesso, é outro pecado ali que eu não deixo, é uma outra situação que eu não resolvo, e só vai acumulando. É lógico, minha gente, que isso vai promover guerra dentro de mim, guerra emocional, guerra espiritual, mas eu quero que você saiba hoje à noite que Deus, Ele quer viver em paz contigo. Será que Deus estava de brincadeira quando mandou Jesus para viver o que viveu? Será que Jesus estava de brincadeira no Calvário? Será que Jesus estava de brincadeira ao se entregar voluntariamente, sabendo que ele ia passar? De forma nenhuma, gente. Quando ele fez isso, quando ele aceitou a proposta era: vou reconciliar o homem com Deus. Por isso, em Isaías capítulo 9, ele é chamado de quê? O príncipe da paz. E se eu tenho Jesus, eu tenho paz. Com dor de cabeça, mas em paz. Algumas dívidas, mas em paz. Diabetes, mas em paz. Pressão alta, mas em paz. Porque estar doente não significa estar em guerra. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas uma coisa eu sei: se depender de Deus, você sempre estará em paz. Pastor, mas minha vida não está lá essas coisas, pastor. E Deus sabe. Meu pai não sabe, minha mãe não sabe, minha mulher não sabe, a igreja não sabe. Tudo bem. Já identificou o problema? Corra para Deus, que tudo vai ficar em paz entre você e ele. Lembra do filho pródigo? Estava longe, envergonhado, se sentindo culpado, consciência começou a trabalhar, parou, pensou e tomou atitude. Porque, como eu falei domingo, não basta apenas ter consciência, tem que agir. Que besteira eu fiz da minha vida. Que loucura. Onde eu estava com a cabeça? O que quer dizer isso? Onde estava a minha consciência na hora que eu pedi tudo e acabei com tudo e joguei fora tudo e agora estou nessa vida miserável? Vou tomar uma atitude. Porque eu tenho certeza que se eu chegar com meu pai e disser que eu estou arrependido e pedir para voltar, ele vai me receber em paz. E aconteceu, minha gente? Sim. Ele vinha de longe ainda, não tinha dado uma palavra, o pai já correu e deu o quê? O beijo da paz, o abraço da misericórdia. Sabe qual é o problema do cristão muitas vezes? É que ele fica pensando assim: mas e se eu for lá com Deus, o que ele vai pensar? Você fica tentando colocar Deus na nossa esfera como se ele fosse um de nós. Lembra quando o filho faz uma besteira? Que ele fica naquele conflito, confessa, não confessa, fala, não fala. O que será que meu pai vai dizer? O que será que a minha mãe vai dizer? Você não precisa fazer esse tipo de pergunta para Deus, não. O que Deus vai dizer? Não. Basta você entender que a palavra diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Basta eu lembrar: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Basta eu lembrar: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não faça outro juízo ou outro pensamento a respeito de Deus que não esteja na palavra. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de paz. E a noite da ceia é uma noite de paz. Pastor, o senhor falou até agora entre a gente e Deus. E entre a gente e uma pessoa? Vou chegar agora. O que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. 1 Coríntios capítulo 11. Que o Senhor, na noite que foi traído, aí ele descreve tudo aquilo. Sabe o que Paulo estava dizendo? O evangelho que eu recebi de Deus, que eu passo a trazer para vocês, interpretado agora, é que Deus é um Deus de paz. É que a proposta de Deus é que nós sempre caminhemos com Ele. Agora faça assim: use a sua consciência e se examine a si mesmo. Não é assim que está escrito? Examine-se a si mesmo. Puxa, estou aqui agora. Como foi, o que tem pendente, o que não tem, o que está fora do lugar, o que não está. Analise-se. E ele disse assim: depois disso, coma o pão e beba o cálice. E celebre a sua aliança de paz com Deus. Gente,
A gente só não vive em paz se a gente não quiser. Pastor, mas a pessoa não me perdoa. Também você não pediu ainda. Teve um probleminha e você fica ali. Bom, ela não vai me perdoar. Você não tem que fazer essa pergunta. Se ela vai ou se ela não vai. O princípio de ensino é, se o teu irmão tem algo contra ti, vai lá com ele. Pede perdão. É a mesma coisa da paz. O que Jesus ensinou? Quando você visitar uma casa, qual vai ser a sua saudação? Paz seja convosco. Se existir um filho da paz ali dentro, o que vai acontecer? A paz vai repousar sobre ele. Mas se ele rejeitar essa paz, ela vai voltar para você. Ou seja, está tudo bem contigo. Então, se de repente você sabe que tem alguma coisa entre você e alguém, e essa pessoa se nega a te perdoar, isso já está resolvido se você procurou essa pessoa. Se é marido, se é pai, se é mãe, se é irmão da igreja, se é vizinho, meu irmão, me perdoe. Não, olha, com você eu não quero bate-papo. Você já fez a sua parte. Você já foi lá para sanar o problema. Por você vai voltar a haver o quê? Paz. Mas, como Paulo disse, depende de você. Então, o que depende de você? É ir lá com a pessoa? Vá. O que depende de você? É confessar? Confesse. Se é com Deus, se é com o homem, faça a sua parte. E aí você vai ficar em paz. Tem coisa melhor, gente? Eu estou em paz. Tem gente que fica tão em paz que não quer mais trabalhar. Né? Eu não vou trabalhar hoje não, estou tão em paz aqui na minha rede. Acho que essa semana eu não vou trabalhar. Aí não come. Né? Aí não come. Sai de um erro. Ele foi traspassado. Leia comigo, mas você vai trazer isso para você agora. Você vai ler para você. Ele foi traspassado pelas minhas transgressões. Vamos lá? Opa, está tudo errado. Vamos consertar. É para mim. Eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou lendo o texto para mim. Não é para vocês, não. Mas ele foi traspassado pelas minhas transgressões. Sabe por quê? Porque se só houvesse você nessa terra, ele viria a si mesmo. Ele ama tanto você que foi ele que disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele viria se fosse só você. Então vai lá, vamos aprender. Mas ele... Bate no peito assim. Minhas. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amém, gente? Eu tenho que me apossar disso. Pastor, e quando eu estou meio triste? Normal. Vou fazer igual uma médica amiga nossa, minha do Valmir, uma médica maravilhosa, que é chamada de doida aqui em Manaus. Os irmãos sabem que eu faço tratamento, acompanhamento, por umas questões de saúde. Cheguei lá com ela, ela disse assim, e aí, senhor Alinor, como vai? Eu, doutor Hildo, olha, você deve saber quem é que eu vou falar aqui. Não vou falar o nome dela, não. Eu disse, doutor, essa semana eu fiz assim. Chorei, fiquei muito triste. Mas o que foi que houve, senhor Alinor? Uma notícia ruim. Ela disse, o senhor é doido, é? O senhor é doido, senhor Alinor? Eu disse, como assim, doido? O senhor queria receber uma notícia ruim e ficar alegre? Dar risada? Isso é normal. É ou não é, gente? Aí eu cheguei com o irmão um dia, percebi que ele não ceava. Estava na quarta ceia, eu fui lá conversar com ele. Em particular. Não, pastor, é que eu ando muito triste. Eu disse, tristeza não é pecado, filho. Tem alguma coisa errada da sua vida? Não, eu estou triste porque eu não estou conseguindo manter a casa. Eu estou triste porque eu não estou conseguindo dar à minha mãe o que eu gostaria. Eu digo, tristeza não é pecado. Então, minha gente, eu preciso viver em paz. Estou triste? Estou, mas estou em paz. A saúde não está lá essas coisas, mas estou em paz. Tem algumas dívidas que eu estou administrando, mas estou em paz. Porque essa paz, aí é que entra a questão da loucura do Evangelho. Presta atenção. Se tem alguma coisa na sua vida relacionada à sua fé, à sua conduta, que você às vezes diz assim, gente, eu acho que eu estou ficando meio doido. Por quê?
Está cheio de problema na minha casa, mas eu estou em paz. O que está acontecendo? A saúde está, mas eu estou em paz. O jacaré olha a bocona dele no distrito, mas eu estou em paz. Paulo disse o seguinte: e a paz que excede todo entendimento. Você entendeu agora? O que é essa paz que excede todo entendimento? Não preciso entender nada, nem está tudo bem, mas eu estou em paz, porque ela está além de tudo isso aqui. Mas e por que está além? Você viu o que aconteceu? Traspassado, moído, castigado, surrado, para que eu tenha paz. Gente, isso não tem preço. Tem? Não tem preço. Aí alguém diz assim: resolva aquele problema com o irmão, aquela pendência. Deus me livre, usa o nome de Deus. Deus me livre o negócio desse. Aí sabe o que acontece? Satanás bate palma. Sabe por quê? Porque você não está tendo paz. Você já pensou? Presta atenção. Eu deixar de ceiar porque tem uma pendência, sabe o que você vai estar dizendo com isso? Você vai estar desvalorizando o sacrifício de Jesus. Porque ele está dizendo que pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, pelas pisaduras dele, pelo castigo que ele sofreu, isso está acima de qualquer questão, acima de qualquer problema. Para encerrar aqui, os irmãos sabem, quem souber aí me fala, a época do cangaço, Lampião, Antônio Silvino, aquele pessoal, lembra a data mais ou menos? Essa aí mesmo que vocês pensaram. Chega agora um irmão evangelizando do sertão da Bahia. E ele chega lá na porta de uma senhora já de uns 60 anos, bate na porta, pede um copo com água, ela dá o copo com água e eles começam a conversar. Conversa daqui, conversa dali, origem, família, isso e aquilo. Conclusão, ela conta que o pai dela foi assassinado quando ela tinha mais ou menos de 5 a 7 anos. Aos pés dela caiu morto, assassinado por um jagunço de Lampião. Como era o nome do seu pai? Aí ela disse: o nome do meu pai era esse aqui, fulano, fulano, fulano. Ele deu uma parada, uma travada. Ficou olhando para ela. E ela contando essa história naturalmente, debaixo de lágrimas, ele disse: minha irmã, eu sou o assassino do seu pai. Ela travou, deu uma olhada para ele. E ele disse: minha irmã, em nome de Jesus Cristo, eu era um homem ímpio. Eu não conhecia Deus. Hoje eu sou um missionário. Me perdoe, por favor. Ela abraçou aquele irmão e disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, o poder desse nome, o poder desse sangue, a eficácia desse sacrifício. Agora, uns 5 anos atrás ou mais, aqui na Alvorada, um adolescente matou e estuprou uma garota. E a mãe fez questão de ir no presídio. E ele não queria encontrar com ela porque ele achou que ia haver retaliação. Se eu não estou enganado, o nome dele era Anderson, ou Jefferson, alguma coisa assim. E até que conseguiram se encontrar no corredor da delegacia. Ela disse: eu sei que você está assustado comigo. Eu sei que você acha que eu quero o seu mal. O que você fez com a minha filha foi terrível. Foi irreparável. É uma dor que não cessa. Mas eu quero dizer para você que eu não tenho ódio nenhum contra você. Porque você é vítima do pecado. E eu quero dizer que eu amo você e um dia Jesus vai alcançar a sua vida. É fácil? Não é fácil. Mas é essa paz que excede todo entendimento. Talvez você já viu algum cristão conversando com outro e diga assim: tu ainda fala com aquele cara? Tu ainda fala com aquele irmão da igreja? Sabia que tem isso? E tu fala com ele, é? E na feira do bagaço, na compensa, feira modelo, o irmão chegou lá de manhã cedo, e o irmão estava lá vendendo peixe, e tratando o peixe aqui, as peixeiras de lá, tudo pequeno assim, né? 12 polegadas, 15 polegadas.
quanto é que é a banda do tambaqui, meu irmão? Ele disse, é R$25. Ele disse, você é um ladrão. Ele disse, fale de novo, o cabra sem vergonha, puxou a faca. Ele disse, sangue de Jesus tem poder. Ele disse, se você é crente, meu irmão, eu disse, sou, graça e paz. Oh, meu Deus do céu. Se abraçaram lá na feira. Já pensou? Paz. Olhe para o seu irmão assim que eu vou procurar um olho de gato aqui. Diga assim para ele, eu quero viver em paz contigo. Barroso, Deus já nos proporcionou a possibilidade de viver em paz, meu irmão, com o outro. E quem pagou o preço foi ele. Viva em paz com seu irmão. Vive em paz com a sua família. Vive em paz com a sua esposa. Vive em paz com o seu marido. Pastor, ele é chato, mas a paz excede a chatice. Pastor, mas ele ronca, mas a paz excede o ronco. Pastor, ele fede. Não fede não, mas de repente, a paz excede o fedor. Paz. Pastor, mas ele é catingoso. A paz excede. Dá um abraço e leva ele para o banheiro, esse cabra. Esfrega o couro dele com escovão. Passa um bombril. Faz alguma coisa. Mas vive em paz, porque nós somos o povo da paz. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Um dia o irmão falou comigo, quando eu era enjoado, o irmão chegou comigo e disse, pastor, você é muito enjoado. Diga assim, Deus vai te castigar no céu, nós vamos viver no mesmo apartamento. Lá no céu, Deus vai te colocar no mesmo apartamento que eu. Eu quero ver se tu vai continuar enjoado. Mas, gente, paz. Entre você e eu, entre eu e você, entre Deus e nós, entre nós e Deus, a palavra de ordem é paz. Paz que excede todo entendimento. Mas o apóstolo Paulo disse, se você achou algum arranhão, alguma coisa, alguma ferida, alguma pereba, alguma coceira, examine-se, peça perdão. Foi com o irmão, é a ele. Foi com a esposa, é a ela. Foi com o marido, é com ele. Foi com o irmão da igreja, foi com o filho. Custa, meu irmão, chega lá. Ah, pastor, isso não é para mim não. Então você não é crente. Então você não é crente. Pastor, isso não é para mim não, porque eu aceitei Jesus como direita, mas a esquerda eu não levantei, que é para resolver as broncas. Nada disso. Porque a Bíblia diz assim, ó, se eu não perdoar as ofensas dos homens, Deus não me perdoa também. Isso é muito sério. Quem não gosta de ser perdoado? Fez uma besteira, ninguém viu, só Deus. Senhor, me perdoa. Mas quando alguém chega com você, me perdoa, diz, não, você está cortado da minha lista. Com você não quero papo, ainda diz assim, com você eu não quero papo nem para ir para o céu. E ele não vai mesmo, porque ele não perdoa, ele não vai para o céu. Ele está falando uma verdade. Contigo papo nem para ir para o céu, não tem? O crente que diz isso, ele está no caminho direitinho que ele vai cair lá. O que Deus quer é que nós vivamos em paz. Aí agora eu quero que você, no seu lugarzinho, baixe a sua cabeça e faça o exame que a Bíblia ensina. E quero os irmãos no altar comigo para servirmos a ceia do Senhor. Glória a Deus. Aí se examinando, entrando para dentro do seu mundo, entrando para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, para dentro do seu ser, para dentro da sua mente. Examine-se. Pode ser que tudo esteja em paz com você e com Deus, mas talvez não esteja com alguém. Pode ser que tudo esteja em paz entre você e alguém, ou todos, mas não esteja entre você e Deus. Então eu queria que você estivesse aí no seu lugar, com seus olhos fechados, em oração. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem aqui para frente, mas esteja conversando com Deus agora. Senhor, a ceia é uma aliança de paz. E eu quero, Senhor, estar em paz contigo e com os meus irmãos. Eu te dou a liberdade agora. Se houver qualquer coisa que você precisa tratar com alguém,
da igreja, da sua família, fique à vontade. Só não deixe de ceiar. Só não vá para sua casa com essa pendência. Esteja em oração, por favor. Esteja se examinando, conversando com Deus. Peça perdão se for necessário. Se não for, amém. Fique só agradecendo pela aliança que tem entre você e o Senhor. Fique agradecendo pela salvação em Cristo. Fique agradecendo pelo seu amor. Diga: Jesus, obrigado pelo que o Senhor suportou para que eu tenha paz com Deus, para que eu tenha paz com a minha família, para que eu tenha paz com os meus irmãos. Glória a Deus. Esteja orando. Se tiver algum louvor para ir cantando de uma forma bem lenta, bem gostosa, podem ir cantando enquanto nós fazemos aqui a consagração dos elementos, para que você daqui a pouco participe da Santa Ceia do Senhor, nessa aliança de paz entre nós e entre a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Todos, independente se você vai ceiar ou não. E pastor, para quem é a ceia? Para a ceia, para todo aquele que já nasceu de novo, é convertido em Cristo, já foi batizado nas águas. Se você é de uma outra igreja, mas está nos visitando hoje à noite, você está em paz, está tudo bem entre você e Deus e a sua igreja, a ceia não é restrita, não é só para essa igreja, é para o povo de Deus reunido aqui. Caso você esteja nessa condição, vim visitar a igreja hoje, sou de uma outra igreja cristã, você pode ceiar, porque a ceia é do Senhor. Vou pedir ao pastor Roger que faça essa oração consagratória, os elementos da ceia ao Senhor, e logo depois você vai estar sendo servido. Aguarde até que todos sejam servidos para nós comungarmos nesse momento de unidade e de paz da presença do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor da glória, eis aqui os elementos determinados por Ti, feitos pela mão do homem para o comércio, Senhor, mas agora trazidos para o Teu altar, para representar esta ceia, Senhor, para ser os elementos, Senhor, que representam o Teu corpo rasgado, moído, como diz essa palavra, Senhor, e o Teu sangue derramado por nós, para que tenhamos paz contigo e com os homens. Nós consagramos esses elementos. Agora são santos, Pai, santos do Teu altar, para que o Teu povo celebre o Teu nome, que é sobre todo nome, e a vida eterna que ansiamos. Maranata, nós declaramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você vai ser servido, aguarde, os irmãos vão descer para servir você. Você vai pegar esse pão, que representa o corpo moído de Jesus, traspassado, e depois você vai pegar o vinho. Boa ceia para todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio do céu. Você faz parte desse plano. Resgate e salvação, Encher seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. e quando a minha história parecia
Sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Oh, aleluia! Plano pra salvar, Hoje eu tenho paz. pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele me visitou. Palco do amor, contou, anunciou a vida e salvação. Tudo o que ele fez foi obedecer. Um plano de paz. Plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Levanta esse pão assim. Aleluia. Tem alguém que ficou sem pão? Lá atrás, alguém vai lá atrás para servir lá atrás, por favor. Plano perfeito. Que plano é esse? Um plano onde Deus preparou um tempo de paz eterna para nós. Ele pagou. Ele pagou o preço, minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da
seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou, te adoramos. Levante esse pão assim. Jesus falou que esse pão simboliza, representa o corpo dele, que passou por todo aquele sofrimento, para que eu e você tenhamos paz. Sabe por que nós estamos ceando? Porque nós estamos em paz. Porque não existe nenhuma condenação mais. A dívida foi paga. Não existe mais pendência. E tomando um pão, e tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Faça com alegria, faça com gratidão, e daqui a pouco você receberá o cálice da bênção de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Que privilégio, Senhor. Não há nada melhor do que ter paz contigo. Em meio às guerras, em meio às incertezas, em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós temos paz com o Senhor. Aleluia. Cante e receba o cálice. Espere até que todos sejam servidos hoje à noite. Perdoa meus pecados, fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Sou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Ele sabia o que ele ia viver.
Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que ia sofrer. O preço de sangue comprou-me, lavou-me, com preço de sangue, comprou-me, lavou-me, com preço de sangue, salvou minha vida. Estou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão inteira impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz, mesmo assim não me abandonou. Levante seu cálice bem alto assim, olhe para ele e repita esse texto comigo. Diga assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Não há condenação. Gente, a alegria de alguém que recebe absolvição num tribunal. Puxa, ali todo mundo na expectativa, olhando para ouvir a sentença do juiz. Dias e horas de julgamento, sessões cansativas. Muitas vezes o juiz tem que pedir um recesso. Voltamos amanhã, a corte está em recesso. O juiz cansado, o réu tenso, as testemunhas nervosas. E um veredito teria que ser dado. E quando o juiz diz assim, os jurados já chegaram a um veredito, e aí o merinho, que é aquele guarda, pega lá o resultado e leva para o juiz. E o juiz abre. E ele, como juiz daquela vara, declara o acusado, o réu, como inocente ou culpado. Minha gente, imagina o coração desse réu. Imagina a sua mente. Imagina os seus neurônios, o seu sistema nervoso, a sua pressão arterial, a sua respiração. Se tivesse ali um aparelho para medir a quanto chegou a pressão arterial desse homem, o batimento cardíaco. E um dia você e eu estávamos sentados no banco do réu. E o nosso acusador, ele era perigoso. E tudo que ele disse foi verdade. Nada do que ele disse foi exagerado. Quando ele disse assim ao Pai, ao juiz eterno: eles são orgulhosos, são desobedientes, se iram fácil, te desobedecem, te desonram, dá a tua sentença. Aí Deus diz assim: vamos ouvir o advogado deles. E aí entra o varão de dias na corte eterna e celestial. Os seus olhos resplandecentes como o sol, o seu rosto mais brilhante do que o sol ao meio-dia, pés brilhantes como bronze polido, da sua boca uma afiada espada, cabelos brancos como a alva lã. Abre os selos, que é a sentença, e diz: inocentes, justificados, libertos, salvos, perdoados. Olhe para esse cálice. Semelhantemente, depois de comer o pão, Jesus olhou
repartiu entre eles o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, imutável, perfeito e eterno, maior do que a culpa de toda a humanidade. Ele disse: bebei dele todos. Beba com muita alegria no seu coração, com muita gratidão na sua alma, porque já não há mais condenação contra você. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque eu estava perdido e fui achado. Eu estava preso e fui liberto. Eu estava morto e fui ressuscitado. Obrigado porque eu tenho um lugar garantido nos céus. E agora eu vou celebrar o teu nome com muita alegria. Aleluia! Cante, celebre, louve, exalte, adore o Senhor. Aleluia! Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele é o mesmo pecador. Imagine um altar, em cima do altar dois ladrões ao lado dele. E na hora da fé, esse mesmo sacrifício, imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram pouco, sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou tudo lá na cruz. Quantos queriam pelo do madeiro descer, quantos queriam ver o pregador morrer. E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam pelo do madeiro descer, quantos queriam ver o pregador morrer. E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Sincerando a mensagem da cruz.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente